Olá, turma! Então, estou aqui com uma videoaula de filosofia, né? Retornando aí das férias, iniciando esse novo período do segundo bimestre. Espero que vocês tenham descansado bem, para agora cumprir, né, com o papel de aluno, cumprindo com as atividades, não deixando nenhuma atividade atrasada. Então, vamos aqui, galera. Iniciando aqui o nosso capítulo 3, temos aqui como subtítulo que é a realidade, né? No conceito geral, com certeza vocês sabem o que é a realidade, mas dentro da filosofia a gente vai fazer outra reflexão. E também temos outro subtema, que é a descoberta do mundo suprassensível. O que é esse suprassensível? Aquela realidade que está além do normal. Acho que vocês já ouviram falar da hiperrealidade, né? Aquela realidade, podemos dizer, aquela realidade extravagante, aquela realidade que não condiz com a nossa sociedade, com a nossa vivência, nosso normal. E dando continuidade aqui no nosso início do capítulo, eu trouxe para vocês um trecho do filme Matrix, né? Se você for no seu livro, abrir na página 71, você vai ver um diálogo que acontece entre dois personagens do filme Matrix. E para a gente refletir, eu trouxe essa cena para vocês assistir. Então vamos aqui, ó, é bem rapidinho. Eu, e tu estás se sentindo como esse. Eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. É um homem que acredita no que vê, que pensa estar sonhando. O caminho está muito longe da verdade. Você acredita em mim? Por que não? Porque a ideia de não poder falar sim, sabe o que quer dizer. Diz que por uma coisa que não sabe, você sente. Você sentiu uma coisa que não sabe o que é. Existe como um fardo em sua louco. Essa que entrou em mim. Você sabe do que eu estou falando. Matrix, você quer saber o que é Matrix? Matrix é em toda parte, à nossa volta. Agora, nesta sala aqui, você aí, quando olha pela janela, ou quando olha a televisão, você sente, vai trabalhar. É aí que quando paga seus impostos, que acredita ser real para que perceba a verdade. E você é um escravo, como todo você é cativeiro, uma condição que não pode ver, sentir ou tocar. Prisão, sua mente. Infelizmente, não se pode ficar o que é Matrix. Veja por si mesmo. Esta é a sua chance. Depois disto não há retorno. Se tomar a pílula em sua cama, digitar no você. Se tomar a pílula, fica livre das coisas. E eu vou mostrar a que vai a toca dele. Estou oferecendo a verdade, nada.
Pronto, turma. Então, esse foi o trecho do filme que eu retirei aqui do início do capítulo de vocês, que é a abertura, né, do que é a realidade. Então, no filme, pessoal, eles apresentam Matrix como um programa de computador que mantém as pessoas em um mundo virtual. Então, essas pessoas já nasceram no mundo virtual e, portanto, elas não percebem, né? Elas não conseguem enxergar o que é real, se o mundo deles só seja aquele virtual, né? Então, no filme, mostra o processo de despertar e descobrir qual seria a realidade do objetivo para além desse programa, no qual é chamado Matrix, que é o nome do filme. Então, não só no filme isso acontece, mas em várias outras culturas, religiões antigas, principalmente, né? As ideias de filósofos, essa ideia de um mundo virtual ilusório, em que a gente está inserido. Essa ideia de mundo virtual ilusório, ela se repete ao longo da história, né? Então, a questão da ilusão, trazendo lá para os filósofos pré-socráticos, né? Como já falei para vocês em aulas passadas, os filósofos, eles criavam deuses de acordo com a sua necessidade, né? A deusa do amor, o deus do trovão. Então, tudo isso é questão de ilusória que um tempo eles foram descobrindo que isso não passava de algo mítico, né? Então, eles colocaram o homem no centro do questionamento para poder questionar as suas dúvidas, questionar a criação do universo, né? Deixaram ali o lado místico dele e colocaram o homem como centro ali de suas reflexões. Falando ainda só mais um pouquinho do filme, né? Então, no filme existe a escolha entre a pílula vermelha e a pílula azul, como vocês viram nesse trechozinho. Então, se ele escolhesse a pílula azul, então ele iria estar na sociedade adequada, na zona de conforto, mas não estaria na sua realidade, né? Não ia conhecer a luz ali, o que é real para ele. Mas ele, no caso, como vocês viram, escolheu a vermelha, né? Que a vermelha, ele sai do Matrix, mas escolhe um caminho mais arriscado, que obriga a ele olhar para ele mesmo, que depois vai encontrar uma luz, né? No caso, essa luz, podemos dizer que seja a realidade de quem ele é mesmo, né? Então, ele não tinha noção antes de tomar a pílula, se ele era um robô ou ele era uma pessoa real. Para ele não existia uma pessoa real, como nós sabemos, né? Para ele já estava sendo real, sendo um robô, antes de conhecer a verdade. Então, trazendo aqui o conceito da realidade para a gente refletir um pouco. Então, o que é a realidade? A realidade é uma palavra que vem do latim, que significa realitas, isto é, coisa, significa em uso comum, tudo que existe. Ou seja, tudo que existe é real. Uma mesa que você está vendo é real, uma cadeira, um computador. Se você vê uma alma, um espírito, se você vê, eu nunca vi não, mas se você vê, pra você vai ser real. Pra mim não vai ser porque eu nunca vi, né? Então, até o momento que eu não ver esse espírito, até o momento que eu não ver essa alma, pra mim isso não vai ser real, só vai ser pra você que já viu. Então, em sentido mais livre, né? Sem fixar nenhuma teoria. Então, o termo inclui tudo o que é, seja ou não perceptível, acessível ou entendido pela filosofia, ciência ou qualquer outro sistema de análise, né? A questão do que é real e o que não é, né? Tem uma parte da filosofia que estuda isso, que é conhecido como a metafísica, que é um conteúdo que vocês vão estudar mais adiante. Então, o real é comumente entendido como aquilo que existe fora da mente particular, mas também pode incluir, em certo sentido, a realidade interna que existe dentro da mente também, que foi o exemplo que eu citei. A minha realidade dentro da minha mente, ela pode ser diferente da sua realidade. Então, a ilusão, a imaginação, embora não seja expressão da realidade tangível extra-mentes, existe ontologicamente e onticamente, que é o que? A relativa ao ente, né? Então, temos aqui, coloquei aqui também, é um filósofo também que ele se dedicou à questão
a questão do que é real, que o nome dele é Martin Heidegger, né? Ele criou uma obra, a principal obra dele, que ele criou, ficou conhecido como Ser e o Tempo. Nesse Ser e o Tempo, ele trata do que é real e o que não é. Para ele, só é real aquilo que você está vendo, que você está vendo na sua frente. Quando você não está percebendo mais aquele objeto, mais aquela situação, para esse filósofo não existe, né? Por exemplo, você está vendo uma árvore, está percebendo aquela árvore, então aquela árvore está existindo. Aí você pensa, aí quando eu paro de perceber essa árvore, ela vai parar de existir? Não, porque no momento em que você não está percebendo, outra pessoa está percebendo aquela árvore, né? Então, aquela árvore, ela sempre vai estar existindo, porque sempre vai ter alguém para olhar para ela ou para perceber ela. Isso quem está afirmando é esse filósofo aqui, Martin Heidegger, que depois nós iremos introduzir melhor na teoria dele. Então, pessoal, último ponto aqui, ó. E é, portanto, real, embora ser ou não ser ilusória. Ou seja, a realidade, ela tanto faz ser ilusória, ou tanto não possa ser, ela sempre vai ser real, né? Então, aqui no início, apresentei para vocês o conceito da realidade. Nos tópicos aqui anterior, foi citado esses dois nomes, né? Ôntico e ontológico. Então, ôntico, questão da realidade de respeito ao entes em sua existência própria, ou seja, você tem uma realidade aí na sua vida, na sua essência, né? E ontológico, que quer dizer o quê? Em relação à realidade de respeito aos entes tomado como objeto de conhecimento. Você vai conhecer aquela real situação, você vai descobrir que aquela realidade não era aquela daquela outra que dizia para você. Como, por exemplo, né, uma criança que acredita em Papai Noel, acredita em conto de fada. Naquele momento que ela está acreditando nessa situação, né, ela não está se deparando com a realidade. Depois, quando ela vai crescendo, ela vai ver que aquilo dali não passava de mentiras, não passava de historinhas, né? Então, ela está nessa fase aqui. Podemos citar aqui a questão do ontológico, né, que diz aos entes tomado como objeto de conhecimento. Ela vai conhecer que aquilo dali não passava de historinhas infantis, né, para criança. Ela obedeceu o pai, obedeceu a mãe, ok? Então, continuando. Temos aqui o outro tópico que fala sobre aparência e a essência, né? Às vezes a gente vemos uma pessoa bem arrumada, né? A gente pensa assim, nossa, a pessoa tem condição, ela é rica, ela é isso, ela é aquilo, parece ser gente besta, né? Então, a essência e a aparência, né? Ela tem uma aparência, mas a essência dela é totalmente daquela aparência que a gente descreveu sobre aquela pessoa, né? Mesma coisa acontece, a gente pode ver uma pessoa sorrindo, feliz da vida, mas a essência dela, lá no íntimo dela, ela pode ser outra pessoa, né? Ela pode ser uma pessoa sofrida, uma pessoa que batalhou muito, né? Então, vamos aqui distinguir e melhor entender a questão da aparência e a essência do conceito filosófico. Então, primeiro ponto, ó, em Matrix, está presente a ideia de que existe duas realidades. O que aparece que vemos ou percebemos pelos órgãos do sentido, né? Ou seja, o exemplo que eu dei ali daquela pessoa ali que a gente acha que ela é bem de vida, né? A gente percebemos aquilo através dos nossos órgãos dos sentidos, né? Da nossa visão, da nossa audição, da maneira que ela conversa. Então, algo oculto que não podemos ver, mas podemos entender e é essencial. Segundo ponto, ó, na filosofia, a ideia de que as pessoas têm uma aparência e uma essência é muito antiga. Então, essa questão da aparência e essência não surgiu agora, só depois da tecnologia, só depois da criação dos automóveis, né? Então, isso já existiu lá desde o início, desde os primeiros filósofos, essa questão da aparência e da essência do ser humano. Terceiro ponto, já estava implícita entre os primeiros filósofos que abandonaram as explicações míticas e tentaram investigar a realidade de maneira racional. Foi como eu citei agora há pouco, né? Em que as pessoas, em que os filósofos
conhecido como os pré-socráticos, eles deixaram, né, abandonaram as explicações míticas, né, questão dos deuses, a questão ali das histórias, e eles começaram a investigar a realidade. Como? Colocando o homem, o ser humano, no centro de suas reflexões, né? Ou seja, eles começaram a investigar a realidade de maneira bem racional. Já falamos também a questão do conceito da razão, né? Quando você se pronuncia de maneira que você sente que está falando a verdade, que você está dentro da verdade, né? Então, isso está de acordo com a racionalidade. É o último ponto. Ó. Os filósofos também, galera, eles procuravam a natureza como ela aparecia, mas também buscavam a arquê, né? O que é essa arquê? Arquê é a essência, ali, o início, da onde se começou tudo, ou seja, da onde o ser humano veio, da onde o mundo, como foi que o mundo foi criado, né? Então, eles colocaram esse conceitozinho que ficou como esse nome arquê. Quando falar em arquê, vocês se lembram logo que foi o nome dado pelos gregos, o nome para poder saber da onde se iniciou tudo, da onde veio tudo, né? Então eles deixaram ali as explicações místicas e buscavam a arquê, né? A origem do universo. Então, pessoal, os filósofos pré-socráticos, como Heráclito, né? Que eu vou falar agora sobre ele, e Parmênides, eles explicaram ainda mais a distinção entre a aparência e a questão da essência, buscando determinar a realidade de tudo que existe, né? Então, aqui irei falar primeiro sobre o filósofo Heráclito, né? Conhecido como Heráclito de Éfeso. Então, o Heráclito de Éfeso, ele nasceu na cidade de Éfeso, por volta lá dos anos por volta do ano 540 a.C., lá na antiga colônia grega. É uma região da Jônia, na Ásia Menor, que é onde hoje é a atual Turquia. Ele foi filho de nobres, ele pertencia à família real da cidade, mas só que ele tinha uma personalidade muito forte, né? Então Heráclito, ele não apreciava a vida pública e se afastou de temas como a arte e religião, que eram uns temas bem comuns das pessoas praticarem naquela época, né? A arte, religião, né? O ato de dialogar, de questionar. Então, ele foi muito criticado pelo seu povo lá daquela época, por causa do seu jeito orgulhoso, né? Ele era conhecido também como uma pessoa um pouco snob e passou grande parte de sua vida introspectivo. Então, aqui como diz, né? Heráclito, conhecido como obscuro, foi um pensador e filósofo pré-socrático, considerado como o pai da dialética. Aí você deve perguntar, pai da dialética, professor, mas você falou agora que ele não queria participar da vida dentro da arte, dentro da religião. Então, da dialética que eu falei, é a questão do dialogar na questão política, né? Ele sempre foi uma pessoa reservada, que ele tinha seu pensamento voltado para si mesmo, né? Então, ele ficou conhecido como pai da dialética. Continuando, o movimento é a essência da natureza. Então, tem um primeiro pensamento aqui de Heráclito e o segundo pensamento de Platão, né? Platão como se fosse uma resposta, no qual aqui é uma resposta que ele está dando para Heráclito. Então, aqui temos, para os que entrarem nos mesmos rios, outras e outras são as águas, que por eles correm. Dispersam-se juntas, vêm e para longe fluem, aproximam-se e afastam-se, né? Eu acho que vocês já ouviram ouvido falar naquela frase, né? Que não se deve entrar no mesmo rio duas vezes, né? Então essa frase é uma frase famosa do filósofo Heráclito de Éfeso. Então temos aqui, atribuído a Heráclito, esse pensamento foi comentado por Platão. E aí Platão comentou, né, o que ele quis dizer,
Heráclito afirma que tudo passa e nada permanece, e compara o que existe à corrente de um rio, para concluir que ninguém se banha duas vezes na mesma água. Ou seja, o rio, como é uma água corrente, você entra nele no momento, quando vai entrar já são outras águas. Que é aquele reflexão que ele quer fazer com isso, né? É que jamais você vai viver duas situações da mesma maneira. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo que é muito comum que acontece na sociedade, né? É uma filha, sai de casa, se casa, tem filhos, se separa do marido, aí volta para sua casa de novo. Você acha que vai ser do mesmo jeito? Você acha que vai receber o mesmo tratamento, por mais que seu pai, sua mãe ame você, ame essa pessoa, vai ser a mesma convivência que nem antes? Não, de jeito nenhum. Então tudo se passa, né? Nossa vida passa. E aí é como se fosse várias etapas que temos que viver, né? Termina um ciclo de vida, se inicia outro, termina outro e se inicia outro. Jamais você vai ter a mesma vivência duas vezes. Eu gostei muito de ontem, né? Eu saí, foi muito divertido. Quando for próxima semana, nós vamos de novo, né? Fulano de tal, vamos lá de novo. Você vai de novo, você pode se divertir ou você pode dar uma decepção. Nunca vai ser do mesmo jeito, tá certo? Continuando, temos aqui a filosofia de Heráclito. Ó. Como Tales de Mileto, né, já estudamos sobre Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo, Heráclito acreditava no princípio único abalizado, na filosofia unitarista, cujo princípio estava fundamentado na unidade elementar. E no caso de Heráclito, o elemento fogo. Segundo ele, afirma o seguinte, ó, tudo provém do um, e o um provém do todo. No conteúdo, nos temas passados, nós estudamos sobre os filósofos pluralistas, né? Ou seja, aqueles filósofos que acreditavam tinha várias substâncias, no qual seria o início de tudo, né? E os filósofos unitaristas, que faz parte da filosofia unitária, ele parte de uma essência só, da onde ele diz que essa única essência foi que deu o início de tudo, a origem do universo, e quando isso acabar, vai voltar para sua origem. No caso aqui de Heráclito, né, ele diz que o elemento ali, o arquê, né, que é o início de tudo, seria o fogo. Nós viemos do fogo e vamos voltar para o fogo, né, como diz aqui, tudo provém do um, e do um provém do todo. Como para Tales de Mileto, né, seria o ar, né, a origem de tudo foi o ar. Então, nós viemos do ar e para o ar voltaremos, né? Temos Anaximenes, né, que é a matéria indeterminada, e assim por diante. Já falamos de Anaximandro, que ele tem uma origem ali, um fundamento para o início de tudo. Então, o filósofo baseava sua essência na lei fundamental da natureza, de modo que, segundo ele, tudo flui e nada é permanente, exceto a mudança. Ou seja, tudo se transforma, tudo muda, menos, tirando o exceto, né, a mudança. Só que não vai acabar, vai ser a mudança, mas tudo vai acabar, tudo vai fluir, menos a mudança. E isso quem está afirmando é este filósofo aqui, o Heráclito de Éfeso. Continuando aqui no nosso outro tópico. Então, logos, a razão que governa o mundo, né? Não sei se eu já falei para vocês a questão do logos. Logos é um termozinho usado bastante dentro da filosofia, que significa a conclusão, que significa o ponto final, de onde eu quero chegar, que significa, ou seja, a minha conclusão final, né? Então, primeiro ponto temos aqui, ó, o fluir seria a essência da natureza, ou seja, a natureza ela está em constante processo de transformação, ela sempre vai mudar. Uma árvore ela nasce, ela cresce, né? Quando chega no verão, ela pode ficar seca, tem tempo que ela dá frutos, o fruto dela cai, aí vai gerar outros frutos, certo? Então, porém,
esse incessante movimento no qual os seres seriam uma coisa e depois se transformariam em outra, não aconteceria de maneira aleatória e desorganizada, né? Então, ou seja, o ser humano nasce, cresce e morre. Ou seja, uma mulher que ela é perfeita, né? Ela é uma mulher bem definida, né, bonita. Aquela beleza dela não vai durar para sempre, né? Vai chegar um tempo que ela vai criar rugas, ela vai começar a envelhecer, o cabelo dela ficar branco, ela pode engordar ou emagrecer, então ela vai se transformar, ela não vai ser perfeita ali para sempre. Uma criança, né, ela tem uma mentalidade de uma criança, quando ela for crescer, ela vai ter outra mentalidade, né? Vai ter uma mentalidade de adulto, já vai conhecer a realidade do seu mundo. Então, terceiro ponto, ó, ele se desenvolveria em ordem sucessiva, repetitiva e em certo ritmo, que foi o exemplo que eu dei agora, né? Temos a mentalidade de uma criança, de um pré-adolescente. Mentalidade de um pré-adolescente não vai ser a mesma de um adulto. Mentalidade de um adulto não vai ser a mesma de uma pessoa idosa. Então, o exemplo da mentalidade são uma das coisas que vão se transformando ao longo do tempo. Seu corpo vai se transformando, certo? E outras situações também. Então, último ponto, ó, as mudanças da natureza obedeceriam a uma razão que governaria o mundo, que Heráclito nomeou de Logos, né? Ou seja, tudo isso que acontece, todas essas transformações da natureza que acontece, Heráclito ele nomeou isso de Logos, ou seja, tem uma conclusão. O que seria esse Logos para ele? Seria a transformação, né? Como repetindo aquela frase dele, né? Não podemos entrar no mesmo rio duas vezes. Então, esse Logos ele quer identificar como as transformações que ocorrem na natureza, no mundo. E são essas transformações, como aqui o tema fala, a razão que governa o mundo, que são essas transformações que governam o mundo, essas transformações que mandam em nós. Nós não podemos acabar com essas transformações. E para finalizar aqui essa videoaula, eu coloquei algumas frases do pensamento de Heráclito. Então, temos aqui, ó, se não sabe escutar, não sabe falar, né? Como é que você vai saber falar algumas palavras, como é que você vai saber conversar, se você nunca ouviu voz de ninguém, né? Como é que você vai ser um sábio se não vê outra pessoa lhe ensinar para você escutar o que ele falava? Outra frase, dura é a luta contra o desejo, que compra o que quer à custa da alma. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, que foi essa aqui, a frase central que eu usei para a reflexão desse tema de hoje. Então, nada existe permanente, a não ser a mudança, né? Então, para ele, a única coisa permanente que nunca vai acabar vai ser a mudança. O resto, tudo vai acabar, tudo vai se transformar. O caminho para cima é o caminho para baixo. E o caminho para baixo são um único caminho. Uma última frase deles que eu coloquei, ó. A guerra é a mãe e rainha de todas as coisas. Alguns transformam em deuses, outros em homem. De alguns faz escravos, de outros faz homem livre, né? Ou seja, a batalha, a luta, né? Que vivemos, essas transformações, vai fazer você crescer como pessoa ou pode fazer você se transformar em outra, né? Tudo vai ter uma conclusão, ou seja, um logos de transformação. Então, galera, por hoje, vamos ver só até aqui. Quando for na minha próxima videoaula, ou pode acontecer também através da videoconferência, vou falar para vocês sobre o outro filósofo, Parmênides, né? Que ele faz parte também da reflexão da questão da realidade, tá ok? Então, um abraço para todos e assistam essa videoaula até o final, tá ok? E não esqueça de ir lá responder as questões na plataforma, tá ok? Então, um beijo e até a próxima.